Jesus falou sobre o arrebatamento secreto. A paz do nosso Senhor Jesus a todos os irmãos. E este é o assunto do vídeo de hoje. Existem várias passagens na Bíblia que falam sobre a questão do fim dos dias e da vinda do Senhor, como as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, carta de João, o livro do Apocalipse. Até mesmo os livros do Antigo Testamento já mencionavam a segunda vinda do Senhor, como o livro de Daniel. Mas o que será que o próprio Senhor Jesus fala a respeito? Se tem alguém que tem autoridade para falar sobre o assunto e para explicar exatamente como que vai ser, é o Senhor Jesus. E a gente pode ver isso em Mateus 24, no sermão profético. Então eu quero ver nesse vídeo com vocês, ler Mateus 24, versículo a versículo, nós vamos analisar tudo que o Senhor fala a respeito desse assunto, para chegarmos a uma conclusão. Vamos lá? Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, vamos parar por aqui. O que estava acontecendo ali, irmãos? Os discípulos, ficaram admirados com o templo. Realmente era algo grandioso, algo que chamava atenção naquela época. E daí Jesus dá uma advertência: vocês estão impressionados com isso? Pois eu digo que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E isso realmente aconteceu, para quem conhece a história, lá em 70 depois de Cristo, quando a cidade foi sitiada pelos romanos e o templo foi destruído. Então, depois de ele dizer isso, os discípulos certamente ficaram curiosos, e daí eles fizeram 3 perguntas para o Senhor. Quando serão essas coisas? Ou seja, quando que o templo vai ser derrubado, não vai ficar pedra sobre pedra, que foi o que já se cumpriu em 70 depois de Cristo. E eles fazem mais 2 perguntas aqui. A primeira, que sinal haverá da tua vinda? E a outra pergunta, que sinal haverá do fim do mundo? E agora o nosso Senhor vai começar a responder, a ensinar os discípulos. Então ele começa dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então aqui ele está respondendo sobre quando seria o fim do mundo, que os discípulos perguntaram. Irmãos, isso aqui a gente já tem visto ocorrer, desde a época lá de Jesus, já tinham falsos cristos e falsos profetas enganando a muitos. Já haviam advertências lá nas cartas de Paulo sobre pessoas se infiltrando nas igrejas, ensinando falsas coisas. E até hoje é assim. Tem pessoas que são até mesmo piada, hoje em dia, como o Henrique Cristo, mas que, por incrível que pareça, atraem muitos seguidores. Morreu uns 3 anos atrás o Jesus Cristo homem, que tem até hoje milhões de seguidores, pessoas que tatuam 666 nas suas mãos, na sua testa, falando que é a marca de Deus. Tudo distorcido. Tem o Jesus Cristo russo. Se vocês pesquisarem isso, vai ver que tem muita gente falando que é Jesus por aí, enganando pessoas. E esses são os pequenininhos. Mas vai chegar um tempo em que isso vai aumentar. Vai aparecer pessoas fazendo sinais, até aparecer o próprio anticristo, que é o que vai fazer muitos sinais grandiosos e vai enganar muitos. Então, já está acontecendo. Guerras, rumores de guerras, etc. As pessoas falam, desde que o mundo é mundo existe guerra. Realmente. Porém, a intensidade com que essas guerras têm acontecido e a quantidade de guerras no mundo tem aumentado.
Hoje em dia as pessoas, infelizmente, estão meio alienadas, não veem notícias, ou só vê novelas, só vê filme, série, né? Não estão antenadas ao que está acontecendo no mundo, às vezes não sabem o que está acontecendo no próprio país, né? Quanto mais o que está acontecendo em outros países. Então, por exemplo, a guerra na Síria, ela completou 7 anos nesse ano, uma guerra que começou em 2011, estamos no ano de 2018 e continua. E lá tem milhares e milhares, milhões, na verdade, de refugiados. Se você pesquisar imagens no Google, você vai ver que está tendo uma destruição gigante lá, tá? Cidades destruídas, virando um montão de ruínas, exatamente como está lá em Isaías 17, na profecia sobre Damasco. Está acontecendo, está se cumprindo nos nossos dias isso aqui. Milhões de pessoas refugiadas. Refugiados, é impressionante de você ver o que está acontecendo lá. Os campos de refugiados que tem na Síria, tá? Olha aqui um campo de refugiado, onde as pessoas moram em condições subhumanas. Então tem acontecido muitas guerras, né? Não é a única. Na África acontecem guerras menores, onde são às vezes dizimadas algumas etnias. Mas Jesus disse para não nos assustarmos, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então se levantará nação contra nação, reino contra reino. Então está falando que vai piorar. A guerra na Síria é uma guerra civil, uma guerra interna dentro do país, né? Mas ainda vai acontecer, Jesus está falando aqui que vai acontecer de uma nação se levantar contra a outra. E rumores de guerra. Então, Estados Unidos, Irã, Estados Unidos, Coreia do Norte, Rússia, Estados Unidos, Europa e Rússia. A gente sempre está ouvindo rumores de guerras crescentes, até que realmente vai chegar o momento de se levantar nação contra nação, realmente ocorrer guerras entre países, tá? Fomes, não preciso nem falar disso. Todo mundo está vendo o que está acontecendo na Venezuela, por exemplo, aqui do ladinho, né? Até um tempo atrás todo mundo pensava em fome, África, né? Aquelas fotos de crianças morrendo de fome e tal. Mas está acontecendo aqui do nosso lado, América do Sul, Venezuela, pessoas brigando por comida na rua, procurando comida no lixo, comendo cachorros e outros animais para sobreviver. Coisa triste, de cortar o coração. Pestes, sempre tem doenças novas surgindo, né? Você percebeu quando começou toda essa bagunça do mosquito da dengue, né? Num ano foi a Zika vírus, chikungunya, mas não sei o que. Da onde que surge tudo isso? E cada ano parece que surge algo novo. O ebola, que sempre, né, tem o risco todo ano, gripes, de H1N1 e vários outros tipos de gripes diferentes, terremotos em vários lugares. É outra coisa que todo mundo fala. Desde que o mundo é mundo, existe terremoto. Concordo com você. Só que tem uma coisa. Jesus, né, quando Jesus falou isso lá com os discípulos, eles estavam em Jerusalém. Se naquele momento acontecesse um terremoto lá na Itália, eles não iriam saber. Se naquele momento acontecesse um terremoto na Itália, em outras cidades da Turquia, da Ásia, etc., tudo ao mesmo tempo, eles não iriam saber. Provavelmente eles poderiam saber depois de vários dias do acontecido, quando tivesse um viajante que estava nessa cidade e passasse por ali e contasse. Mas hoje em dia, nós temos tecnologia para ver terremotos acontecendo em várias partes do mundo em tempo real, até mesmo pela internet, em sites como esse aqui, ó, onde você pode acompanhar vários terremotos acontecendo em tempo real. Vou dar uma atualizada aqui, acho que não está puxando os dados certinho, agora sim. Aqui, ó, cada pontinho branco, cada pontinho desse é um terremoto acontecendo no mundo, né? Os brancos são terremotos mais fracos, esses aqui piscando são terremotos maiores, e quando tem um terremoto acima de 6,5, alguma coisa assim, aparece um outro símbolo.
Aqui eu estava falando que teve 66 registros sísmicos nas últimas 48 horas, ou seja, mais de 30 tremores, terremotos, mini terremotos por dia. Quando o negócio está pegando mesmo, você vê que num dia chega a ter 100 tremores ou mais. Então, nós somos a geração onde pode se cumprir isso aqui que Jesus falou, né? Esses sinais seriam para nossa geração. Eu digo nossa agora, é uma geração de 15 anos para cá, que antes disso também não conseguia acompanhar pela TV um ou outro terremoto, né? Mas não vários também ao mesmo tempo. Então, a geração que consegue ver terremotos acontecendo em vários locais ao mesmo tempo é a nossa. E daí Jesus segue dizendo, mas todas estas coisas são apenas o princípio de dores. E o que é o princípio de dor? Aqui, Jesus fez uma alusão à mulher grávida, que quanto mais se aproxima do nascimento da criança, começa a ter contrações, e essas contrações geram dores. E as contrações vão aumentando, as dores vão aumentando, e o tempo entre uma contração e outra vai diminuindo. Então, se aquela mulher tinha uma contração de 2 em 2 horas, passa a ter de 1 em 1 hora, né, até chegar de 30 em 30 minutos, 15 em 15 minutos, até a hora da criança nascer. Então, vai diminuindo, né, o tempo entre as contrações, entre os acontecimentos, e aumentando as dores. É o que Jesus está falando aqui. Que quanto mais... é um sinal interessante que ele dá, que diz o seguinte, que todas essas coisas aqui que ele falou, guerras, rumores de guerras, peste, terremotos, eles iam ter um intervalo menor de acontecimento entre um e outro. E seriam acontecimentos mais fortes. Então, por exemplo, se estava tendo uma guerra a cada 3, 4 anos, daí começa a ter a cada 2 anos, a cada 1 ano, a cada X meses. E guerras onde morrem mais pessoas. A mesma coisa em relação ao terremoto. Se acontecia um terremoto grande, acima de 7 graus a cada 5 anos, agora acontece um a cada 3 anos. Acontece agora 2 terremotos a cada 2 anos. Acontece 5 terremotos por ano, de grande intensidade. Então é isso, essa questão do princípio das dores. Vai aumentar a intensidade das coisas e diminuir o intervalo entre os acontecimentos na natureza e também em relação a eventos causados pelo homem, como guerras, pestes, etc. E agora ele vai entrar aqui na questão da perseguição. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, novamente, eu estou na questão dos falsos profetas. Isso aqui de vos hão de entregar, né? E vão matar, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso aqui tem acontecido, principalmente entre cristãos, pessoas que se convertem do islamismo para o cristianismo. Eles são mortos pelos próprios familiares, às vezes pelos pais. São entregues para ser presos, às vezes pelos próprios pais, pela família. Por causa do quê? Do nome de Jesus, por ter se convertido a Jesus. E também, isso aqui teve um cumprimento na época de Jesus, na perseguição, né, contra os cristãos naquela época, contra os judeus naquela época. Mas não quer dizer que, né, é uma coisa que se cumpriu lá atrás e não diz respeito a hoje. Diz respeito a hoje também. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Né? Paulo já falava sobre isso, lá sobre os últimos dias, que seriam dias terríveis, né? Onde que os homens seriam amantes de si mesmos, e que o amor se esfriaria, etc. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aqui é importante, Jesus está falando sobre perseverança. Perseverar até o fim, independente do que aconteça. Né? Se vai ter perseguição no Brasil, se o arrebatamento vai ser depois, né, ou não,
é importante perseverar até o fim, até mesmo porque qualquer um de nós pode morrer a qualquer instante. Então você tem que manter a tua fé até o fim, independente da sua situação. Se está passando por uma situação fácil na sua vida ou não, persevere, que a recompensa está garantida. Jesus disse aqui, será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. E aqui muitos utilizam essa passagem para dizer, por isso que Jesus não pode voltar agora, por isso que não pode começar a tribulação, a grande tribulação agora, porque não foi pregado o evangelho a todo mundo ainda. Só que isso, irmãos, não é correto. Paulo mesmo disse que o evangelho do reino já tinha sido pregado a toda criatura em todos os locais, né? Então, naquela época, já tinha sido pregado. Mas por que o mundo inteiro não é cristão hoje? Porque muitos ouviram e não aceitaram. Alguns ouviram, aceitaram, mas depois de um tempo a igreja foi morrendo naquele local por alguns motivos. Até a parábola da semente, né, de Jesus lá, que alguns são sufocados pelos espinhos, etc. Então, por vários motivos. Então, isso aqui já se cumpriu, né? O evangelho do reino já foi pregado em todo mundo e hoje mesmo é muito difícil conhecer pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E aqueles locais onde não tem acesso, né, onde praticamente você não pode falar de Jesus, nós temos tido relatos de pessoas tendo visão sobrenatural do Senhor em sonhos, por exemplo, nos países islâmicos, onde Jesus aparece em sonho e se revela para essas pessoas, e as pessoas estão se convertendo. Continuando, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Dá uma pausa aqui. Então aqui Jesus está falando sobre algo que ele entendia que os discípulos já conheciam, porque o profeta Daniel já tinha ensinado sobre isso. Lá em Daniel 9, né, sobre a abominação da desolação, que nada mais é do que quando o anticristo profanasse o templo. Então ele fala que quando eles vissem isso acontecer, né, quando a gente vê isso acontecer, que não dá tempo de fazer nada, não dá tempo de se pensar, deixa eu arrumar minha mala para fugir, né, primeiro eu vou fazer tal coisa, depois eu fujo. Não, você tem que fugir na hora. Se você estiver na Judéia, fuja para os montes. Se você estiver no telhado, né, não desça tirar alguma coisa da sua casa. Desce e já foge. Quem estiver no campo, não volte atrás buscar suas vestes. Então, está falando de fuga. Quando você vir esse sinal, fuja. E os cristãos, em 70 depois de Cristo, que conheciam esse sermão profético, que lembravam dessa palavra que o Senhor tinha falado, eles, quando viram Jerusalém sitiada, e quando viram esse sinal, que na época foi representado por, meu Deus, me deu um branco aqui, o general romano, já busca ali, irmãos, agora me deu um branco, tá no nome, eu sei quem que é, mas fugiu o nome, tá? Quando eles viram que esse general romano, ele cometeu essa abominação, entrou no templo, sacrificou um porco lá dentro, Epifânio, lembrei, tá? Tito Epifânio. Eles fugiram, saindo da cidade e foram salvos, porque daí teve um grande massacre lá em Jerusalém, quando aconteceu esse cerco. E tem um historiador chamado Flávio Joséfo, para quem nunca ouviu falar, tem o livro dele gratuito na internet, um historiador judeu na época, que ele conta sobre o que aconteceu aqui naquela época.
Quando fala que ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, ele conta que quando aconteceu esse cerco, em 70 depois de Cristo, a fome era tão grande dentro da cidade que tinham mães comendo seus próprios bebês. É uma coisa terrível que aconteceu. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Daí essa aqui é uma passagem que os pré-tribulacionistas amam, essa passagem. E por quê? Porque eles falam, ó, tá aí, ó, a igreja não vai estar na terra porque está falando aqui do sábado, do inverno, não sei o que, isso aqui, essa palavra só para os judeus, né? Não é para a igreja. Eu discordo de vocês. E isso é muito fácil de rebater, sabe por quê? Deixa eu pegar aqui, abrir em outra aba, outra passagem. Aqui, ó. Então vamos lá. Então, aqui um argumento que os pré-tribulacionistas utilizam muito é o seguinte: Jesus ali estava falando, só tinha judeu, não tinha cristão, né? Não tinha gentil. É uma palavra só para judeu, e está falando do sábado, então isso só confirma. Opa, cadê? Só confirma que a igreja não vai estar aqui durante essa grande tribulação, porque aqui Jesus fala, né, na sequência: orai para que a vossa fuga. Ele não está falando orai para que seja arrebatado. Não. Detalhe, irmãos, até agora Jesus não falou em arrebatamento, tá? Então se atente a isso. Ele está falando de fuga. Olha aqui. Orai para que a vossa fuga. Ele está falando de fuga. Por que fuga? Porque vai haver uma grande aflição, uma grande tribulação, como nunca houve desde o começo do mundo até aquela hora, né? E nem nunca mais vai ter algo igual. Beleza, então aqui só tinha judeu, então só por causa disso a igreja não vai ser não vai passar por isso, ela vai ser arrebatada. É o que dizem os pré-tribulacionistas. Será? Mas então, irmãos, aqui em Mateus 28, é uma das últimas coisas que Jesus diz para os discípulos. Olha o que ele fala: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Agora eu pergunto para vocês: essa palavra que Jesus deu aqui em Mateus 28, tinha cristão aqui? Tinha gentil? Não tinha. Também, da mesma forma, só tinha judeus. Então, isso aqui era só para judeu? Não é para a igreja? Porque se você considera que o que está escrito aqui em Mateus 24, essa parte da fuga, da Judéia, etc., né? Para fugir, porque vai haver uma grande tribulação, é só para judeu, porque não tinha cristão aqui, não tinha gentil, Jesus só estava falando para judeu. Então você tem que considerar isso aqui também. Aqui Jesus também estava falando só para judeu. E aí, irmãos? Então quer dizer que não é o nosso papel como igreja fazer discípulo, evangelizar e nem ensinar as pessoas a guardar as coisas que Jesus ensinou, tudo que está na palavra? Pior ainda, então quer dizer que o eis que eu estou convosco não é para gente, é só para judeu? Obviamente que não. Viu como é fácil quebrar esse argumento pré-tribulacionista? É só você pensar, irmão. É só você ser inteligente, meu irmão, minha irmã. Tá? É só pensar. Você não pode pegar aquilo que você acha bom, né, para a questão da igreja hoje. Isso aqui é para a igreja. Isso aqui não é. Ou, isso aqui não é para a igreja. Isso aqui não é. Tá? Você tem que usar, não pode usar dois pesos, duas medidas, um peso, duas medidas. Você tem que pensar, tem que usar, né, se vale para uma coisa, vale para outra coisa. Então aqui não tinha cristão ainda, realmente. Assim como aqui não tinha cristão. Por quê? Porque o ministério aos gentios só começou com Paulo, depois que Jesus, né, ascendeu aos céus, como descrito lá em Atos 1. Mas por que Jesus falou aqui então Judéia, sábado, etc?
porque era o contexto que ele estava ali na hora, né? O sábado é uma coisa que os judeus guardam, então eles não iriam fugir no sábado. Mas não quer dizer que é só para judeu. E daí ele continua: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, de novo, mesma ideia. Então, se é só para judeu, quer dizer que a igreja não, nenhum de nós somos escolhidos, né? Os escolhidos seriam só os judeus, que teriam o tempo da tribulação diminuído para que sobrasse alguns vivos, né? Continuando. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui, pela primeira vez, Jesus está falando da vinda dele, né? Então, ele está falando, primeiro ele dá um alerta, falando que teriam, né, novamente, falsos cristos e falsos profetas, fazendo grandes sinais e prodígios, de tal maneira que poderiam, né, se possível, fosse enganar até os escolhidos. Daí ele continua, então, ó, se disserem, ele está no deserto, quem que ele está no deserto? Ele está falando, se falarem, ó, Jesus voltou, está lá no deserto, não saem. Ó, Jesus voltou, está lá na casa, não acreditem. Isso é um sinal importante, interessante para a gente, porque quando o anticristo vier, provavelmente vai sair em tudo que é canal de televisão. Daí muita gente vai chamar, ó, venha, Jesus voltou, o Messias chegou. Jesus está falando, não saia, porque não vai ser assim. Como que vai ser? Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, será também a vinda do Filho do Homem. Então Jesus está falando, a minha vinda não vai ser algo assim que alguém vai falar, olá, acho que Jesus voltou, acho que é ele ali. Olá, Jesus na TV, venha aqui ver, ou na internet. Não, vai ser algo grandioso, que fala, assim como o relâmpago sai do Oriente, ou seja, de um lado, até o Ocidente. Então, de um lado ao outro do mundo, todo mundo vai ver ao mesmo tempo. Como, Daniel? Não sei, de uma forma sobrenatural. Jesus vai poder ser visto no mundo inteiro, não importa onde a pessoa esteja. A pessoa não vai precisar ir na TV para ver o Messias, tá? Para ver o Jesus, né? O Jesus verdadeiro, não o anticristo. Quando ele vier, vai ser visto no mundo inteiro e todo o joelho vai se dobrar. Glória a Deus. E daí Jesus fala algo interessante aqui, que parece até fora do contexto. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E muita gente fica sem entender isso aqui. O que o Senhor Jesus está falando com isso? Se você ler Apocalipse 19, onde fala da vinda do Senhor, a volta dele, aqui, ó, a partir do verso 11, vi o céu aberto, eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E aqui vai descrevendo o Senhor, né? Seus olhos, o nome que estava escrito. Até chegar aqui, ó. No manto, na sua coxa, tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Agora faz sentido. Conseguiu captar, irmão? Conseguiu entender? Esse verso, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então Jesus estava falando aqui que surgiriam falsos cristos, querendo se passar por ele, mas que quando ele realmente vier, né, vai ser algo que vai ser visto do mundo inteiro. E isso aqui do cadáver, aí se juntarão as águias, está explicado aqui, ó, que antes do Senhor, né, quando Jesus estiver vindo,
vai acontecer isso aqui. Vai morrer muita gente. Reis, tribunos, etc., né? Os ímpios, vai ter uma mortandade muito grande na volta do Senhor Jesus. Por isso que está escrito aqui, pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Então ele dá dois sinais interessantes aqui, né? Um que vai ser visto no mundo inteiro, de uma ponta a outra. Aqui não está falando que vai ser uma coisa assim, está falando de relâmpago, que você vai fechar o olho, abriu, né? E as pessoas sumindo, ninguém sabe o que aconteceu. E isso foi a vinda de Jesus. Não, isso aqui não está falando de arrebatamento. Está falando que vai ser visto de uma ponta a outra do planeta. E essa parte aqui, o versículo 28, né, ele encaixa perfeitamente com isso. Para você não ter base em outra interpretação quando você associa aqui com a vinda do Senhor em Apocalipse 19. Tá? E agora olha que interessante. Jesus continua. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, quando que aparece o sinal do Filho do Homem, o sinal de Jesus vindo? Depois da aflição daqueles dias. E qual aflição? Da grande tribulação. Aquela grande aflição que Jesus disse que nunca aconteceria, que nunca aconteceu algo assim, nunca vai acontecer algo maior do que isso novamente. Jesus está falando, em algum momento ele falou aqui, que antes dessa grande aflição, ele viria secretamente pegar a igreja? Não. Que ele viria em duas partes, que haveria mais de uma ressurreição dos justos? Não. A única coisa que ele está falando é que depois da aflição daqueles dias, ou seja, depois da tribulação, vão ter alguns sinais no céu, que tem lá em Apocalipse também, não vou entrar lá, senão vai ficar muito longo o vídeo, os irmãos devem conhecer essa passagem. Daí vai aparecer o sinal dele no céu, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, verão, vindo sobre as nuvens do céu com poder, grande glória. E aqui eu abro um parênteses, né? Por que todas essas tribos, países, nações vão se lamentar? Porque sabem, aqui são os ímpios, sabem que a ira do Senhor vai cair sobre eles, que eles não terão onde se esconder, que é chegada a hora deles. E daí, finalmente, ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E aqui, irmãos, é onde se dá o arrebatamento, o nosso encontro com Jesus. Lembra dos escolhidos? Jesus falando da tribulação, que se aqueles dias não fossem abreviados, né, nem os escolhidos sobreviveriam, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias foram abreviados. E aqui está falando dos escolhidos novamente, que ele vai juntar esses escolhidos. E aqui o que é os quatro ventos de uma ou outra extremidade dos céus? Está falando também dos quatro cantos da terra, de todo o mundo. Vai tocar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitam, os que estiverem vivos juntamente com eles são arrebatados, são levados para o Senhor e terão um corpo transformado num corpo glorioso, conforme as cartas de Paulo ensinam. Aqui está o arrebatamento. Então Jesus fala sobre o arrebatamento quando ele ensinou sobre a vinda dele? Sim, mas em nenhum momento ele fala um arrebatamento secreto. Você está vendo um arrebatamento secreto aqui, irmãos? Porque eu não estou vendo. Porque não tem. Jesus não deu base para o arrebatamento secreto. Fica muito claro em tudo que a gente viu até aqui que a igreja vai estar aqui durante a tribulação. E que o arrebatamento vai ser lá no finzinho da grande tribulação, instantes antes do Senhor voltar. Onde os ímpios vão ser destruídos, vai ter toda aquela mortandade.
Então vai ser momento de terror, de angústia para os ímpios, dessas tribos da terra se lamentando, e momento de regozijo, de alegria para aqueles que estão em Cristo, para a igreja. Daí vai entrar aquela palavra de Lucas, né, o sermão profético lá escrito em Lucas: quando essas coisas acontecerem, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. É a hora da nossa redenção. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, eu não vou entrar aqui em detalhes da parábola da figueira, que esse vídeo já está longo. Só quero fechar com isso aqui, ó. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Irmãos, está cheio de gente tentando adivinhar a data de arrebatamento aí, né? Os pré-tribulacionistas estão quebrando a cara, mês a mês, ano a ano, envergonhando o Evangelho de Cristo. Pô, Jesus deixou claro aqui, ó. Ninguém sabe. Então não tenta adivinhar. Não tenta adivinhar. Isso eu falo para os irmãos tribulacionistas, demonstrando em amor. Parem com esses vídeos. O arrebatamento vai ser dia X ou até dia X. Você está envergonhando o Evangelho de Cristo. Você está mentindo cada vez que você marca uma data para o arrebatamento, não acontece. Tá? Eu vou parar por aqui. Esse vídeo ficou longo. Eu vou fazer um outro vídeo para continuar do 37 em diante, falando sobre os dias de Noé, dias de Ló, etc. Mas até agora, né, até aqui vocês puderam ver que fica claríssimo, até o verso 36 de Mateus 24, sermão profético, nas palavras do próprio Senhor Jesus. Em nenhum momento você vê base para um arrebatamento secreto, arrebatamento invisível. Pelo contrário, todo olho verá, vai ser algo grande, glorioso, ao som, né, som de trombeta e vários sinais, como nós lemos aqui, tá? Então, se o próprio Senhor Jesus está falando, né, está explicando aqui sobre a vinda dele, e não fala nada, não dá base nenhuma sobre um arrebatamento secreto e invisível, por que insistir nisso, irmão? Não é o que a palavra ensina. Eu prefiro ficar com a palavra do que com o ensinamento de homens, com profecias, né, recentes aí de onde surgiu o pré-tribulacionismo ali no século XVIII. Quem quiser pesquise, tá? Do que ficar, eu prefiro ficar com a palavra do que ficar com essas coisas, porque na palavra do Senhor não há engano. Deus abençoe e até o próximo vídeo.